Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos no 13 de fevereiro de 2025. Satisfação estar de volta, hoje uma quinta-feira, de volta e ao vivo, e hoje recebendo aqui mais uma vez, para nossa alegria e honra, a presença do caríssimo doutor Orlando Perry, desembargador de Justiça. Rapaz, está cheio de novidade aqui, doutor Perry. Vamos conversar de novo, né? Mais uma vez a gente recebe o doutor Perry aqui para a gente prosear um cadinho sobre o nosso Poder Judiciário, o nosso Tribunal de Justiça. Algumas das principais bandeiras defendidas, são muitas, né? A gente não tem tempo para abordar todas, mas as principais bandeiras defendidas pelo doutor Perry, não é? Que também são aquelas que a gente está sempre discutindo aqui ao longo do programa diário, não é? E recebemos aqui magistrados, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, não é? E discutindo geralmente esses temas que circundam, não é? O nosso Poder Judiciário, circundam a nossa justiça. E aqui um homem que sabe tudo, dá aula, inclusive, quando vem aqui, quando veio da outra vez, inclusive, sempre é uma satisfação ouvi-lo. Dada a importância de tudo que ele defende aqui, não é? Vamos estar falando sobre essa questão da situação dos nossos detentos, dos nossos presos, a questão dos nossos idosos, enfim, tem muito assunto. Se você quiser interagir conosco, 999322529 é o WhatsApp, mande aí uma perguntinha, uma sugestão aí para a gente aqui estar compartilhando aqui, pedindo para que o doutor Perry responda ao longo do programa. Ok? Tudo certo? E tem também, eu não sei o que ele achou da posse do nosso Ulisses Rabaneda, lá em Brasília, nessa semana, mas ele esteve lá. Vamos conversar tudo isso e muito mais. Professor Lourenberg Alves, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo, muito bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, razão maior pela qual nós estamos aqui já há 5 anos. Falando com o Dorileu hoje pelo WhatsApp, quase que eu cantei ele, mas, Dorileu, dá um presente para nós aí, dá um cenário novo, dá uns... Mas não falei porque o homem, não sei se eu não sabia se ele estava de bom humor, né? Então é bom a gente esperar, vamos ajeitar o momento, né? Quando ele estiver bom, quando o Corinthians ganhar. Sou corintiano também, não? Não é. Mas quando o Corinthians ganhar, aí a gente vai lá, aí a gente pede o que pedir. O Corinthians ganhou ontem. Ganhou ontem. Não lembrei disso, não teria. Doutor Orlando Perry, satisfação em recebê-lo mais uma vez aqui, viu? Muito bom tê-lo aqui. Eu sei que é corrido lá, que o negócio é puxado, mas eu fico contente e lisonjeado quando o senhor aceita o convite para vir, mesmo depois de um expediente puxado. Eu vou começar perguntando, primeiro, se o senhor torce para quem mesmo? Olha, eu torcia para o Santos, Na época de Pelé? Eu era pelezista, né? Tenho que reconhecer, mas a partir do nascimento da minha filha, eu a incentivei, né, a torcer por um time melhor. Então ela virou, Flamengo, né? Ela virou flamenguista e palmeirense, gremista e dambosquina. Vou convidar sua filha para, depois dessa, ele é flamenguista, vou convidar para vir aqui dar entrevista para nós também. Olha só, a primeira pergunta que eu faço ao senhor, ao cumprimentá-lo, das bandeiras que eu citei aqui, que o senhor está ali sempre à frente, que eu admiro muito, inclusive, essa defesa aí dos direitos humanos, direitos dos detentos, por exemplo, né, das condições. E eu esteve aqui conosco ontem, sentadinho aí onde o senhor está, o nosso amigo Júnior, da Verdão, o José Vencesdal, que falou do Senac Integra. Ele me mostrou um vídeo comovente, lindo de viver. O Senac Integra, ele é um projeto, o senhor pode discorrer mais sobre ele, que visa justamente essa segunda chance aí às pessoas, né? Aos detentos e às pessoas que estão privadas da liberdade. E, inclusive, ele soube que o senhor viria aqui, né? Ele disse que ficou honrado de ter a sua participação do Poder Judiciário nesse projeto. Eu queria que o senhor falasse as suas impressões sobre o Senac Integra, a importância disso e já
vamos entrar logo de sola nessa discussão, nesse assunto, que é as condições, que são as condições dos privados de liberdade que estão hoje encarcerados em Mato Grosso. Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, a todos os ouvintes aqui, os telespectadores aqui da TV Pantanal, no programa Opinião. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, retornar a este programa para nós conversarmos, batermos um papo sobre temas, né, que pululam aí na nossa sociedade, esses que estão palpitando, né, alguns temas bastante calorosos, envolvendo principalmente o sistema prisional. Em relação ao presidente Venceslau, ele teve uma grande ideia de contratar mão de obras de reeducando, ele profissionaliza, a FEComércio está profissionalizando reeducandos, inserindo-os na sociedade e prestando relevantes serviços para a FEComércio. E certamente o presidente Venceslau deve ter dito aqui, esse programa da FEComércio empolgou inclusive os ministérios de Brasília, que querem adotar esse programa inaugurado aqui pelo presidente Venceslau, que está sendo um grande sucesso. Inclusive, o próprio presidente Venceslau nos revelou que um dos reeducandos participou de um processo seletivo da FEComércio e foi aprovado e está contratado para trabalhar naquela importante entidade. Está trabalhando com ele, inclusive, com eles lá, não é? Ser elitista, está ganhando, e a prova que dá certo, né? Dá certo, sim. Eu fico admirado com o Dr. Perry, eu vou fazer uma revelação aqui, o programa Opinião, aqui a gente dá opinião também, né? Eu fico muito impressionado com o Dr. Perry no seguinte sentido. Tem a música do Milton Nascimento que diz assim, que a música Maria diz assim, da Maria, que é a personagem da música, que tem uma estranha mania de ter fé na vida. O Dr. Perry tem a estranha mania de ter fé no ser humano, que ele tem condições, pode, sim senhor, se restabelecer, se reintegrar. E eu acho bonito e comovente isso, né? Ainda que aí já entra o fator cidadão, né, tenha uma revolta, porque geralmente tem muitos que estão lá que, na minha opinião, para ter uma reciclagem, para melhorar, não queria nem citar nomes aqui, mas tem um aí que tem 200 anos de condenação aí, como que eu posso ver um cara daquele, né, ressocializado, o cara que matou, estuprou, assaltou, fez o inferno aqui, está lá hoje, como que eu posso, né? Mas assim, só que nem todo mundo é que nem ele, aquele louco que está lá. Tem outros que são que nem o louco que está lá, mas tem muitos que estão ali no começo, né, que não estão entrando pela primeira vez. Se eles entram para um lugar hostil, onde há uma escola do crime, e se não houver um tratamento decente, humanizado, tal como o senhor defende, ele pode sair pior do que entrou, né? Aí que entra meu lado, que eu comungo, ipsis literis com o senhor, que é justamente, e com outros tantos colegas seus, e com o glorioso doutor Barroso, que falou o seguinte, o ministro Barroso, agora, semana, na área dos direitos humanos, aspas para o Barroso, na área dos direitos humanos, na área dos direitos fundamentais, aprovamos aqui o Plano Pena Justa, que vai fazer uma verdadeira revolução no sistema prisional brasileiro. As pessoas precisam compreender que não dá para tratar os presos, os internos do sistema, com raiva, que é o que geralmente a gente vê. Porque o tratamento desumano faz com que o sistema prisional realimente a criminalidade, seja dominado pela criminalidade e as pessoas voltem à sociedade piores do que entraram. Portanto, nós precisamos dar um choque de eficiência e dignidade no sistema prisional. Pessoas que foram privadas da liberdade, aí é a hora que eu fiquei mais aliviado quando ele falou isso, né? Pessoas
que foram privadas da liberdade devem continuar privadas da liberdade, pelo menos por algum tempo, mas foram condenadas apenas de serem privadas de liberdade, não serem violentadas, não é? Não a comerem comidas estragadas. E aí ele continua falando aqui e se encerra falando o seguinte, ó. Ele fala assim, e também não foram condenados a viverem em condições com falta de higiene. Portanto, nós estamos procurando enfrentar esse problema, o que não significa, aí eu fiquei mais feliz ainda quando ele falou isso, o que não significa indiferença em relação às vítimas, mas um esforço para evitar novas vítimas de serem, se essas pessoas se tornem novas vítimas, né? Não, se as pessoas se tornarem novas vítimas, se essas pessoas não forem bem tratadas, pelo que eu entendi, elas podem tornarem novas vítimas, se essas pessoas saírem pior do que entraram, né? Então, daí a importância dessa luta, desse trabalho. O senhor acompanhou, foi lá na posse do Rabaneda, o senhor acompanhou isso aqui, o senhor ouviu esse discurso, o que o senhor achou? Parece que casa com tudo o que o senhor pensa e pratica aqui, né? Exatamente. As palavras do ministro Barroso foram extremamente felizes. E retrata exatamente aquilo que eu venho pregando, aquilo que eu penso a respeito da reeducação penal, da ressocialização dos nossos reeducandos. É exatamente como disse o ministro Barroso, se nós tratarmos mal os nossos reeducandos, que estão ali para serem ressocializados, nós vamos estar transformando homens em feras. E vamos recebê-los na sociedade, quando em liberdade, piores do que entraram. Então, uma das finalidades, e eu defendo que a finalidade principal da pena é a ressocialização. É preciso, sim, ter o caráter punitivo para fins pedagógicos da sociedade. É o que nós chamamos no direito de prevenção especial e prevenção geral. Prevenção especial em relação ao que comete o crime e prevenção geral em relação à sociedade, que precisa saber que aqueles que infringem a lei penal serão exemplarmente punidos. Mas nós temos que tratar os presos com dignidade. Preso perde apenas a liberdade e seus direitos políticos, mas não a condição de ser humano. O preso tem direito a todos os demais direitos das pessoas que se encontram em liberdade. A educação, a trabalho, a estudos, a profissionalização, tem todos os direitos, não perdem esses direitos. E o Estado não tem o poder, não tem autoridade para tratá-los de forma desumana. Ok. Vamos continuar falando sobre isso já já, tem mais assuntos a esse respeito aí, eu só quis dar esse tiragosto aí, porque eu queria ouvi-lo muito, já que ele foi lá em Brasília, né, esteve lá e acompanhou em loco lá essa fala do ministro Barroso. Professor Lorenberg. Desembargador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito, até aproveitamos, o nosso programa enriquece muito com a sua presença, desembargador, porque nós estamos diante de uma inteligência brilhante, um conhecimento da área jurídica invejável, o que nos dá muita alegria de tê-lo aqui. Desembargador, eu vou pegar carona em parte do que o senhor acabou de dizer, tanto nessa última resposta como na resposta anterior, para trazer um tema que me parece importante. O Congresso Nacional hoje, não é só hoje, mas já vem há algum tempo, tendo um grupo de parlamentares que defende, mas defende mesmo, o endurecimento das leis e das penas como medida para conter o alto índice, se não para acabar, mas pelo menos diminuir esse alto índice de violência no país. Mato Grosso não é diferente. Essas vozes desses grupos, ou desse grupo, tem eco, mas muito eco, em vários setores da sociedade. É por isso que eles continuam falando.
até porque dá voto. Eu gostaria muito de ouvi-lo, desembargador. O senhor acredita ou compartilha do mesmo pensamento que se nós aumentarmos o número de anos de detenção ou de prisão e trazermos uma lei mais dura, vamos conter a violência? Absolutamente não. A resposta minha é categórica. Não será com o endurecimento das penas que nós vamos diminuir a criminalidade neste país. Aliás, há mais de século, um alemão disse, Otto Bismarck falou que se nós não dormiríamos se a população soubesse como são feitas as salsichas e as leis. A verdade é que muitos dos nossos parlamentares que propõem esse endurecimento da pena não conhecem nada da natureza humana, jamais leram um livro de psicologia social, não sabem como é que o homem reage. E são essas pessoas que estão legislando para todos nós. A psicologia judiciária e a psicologia social mostra mais não poder que não é o endurecimento das penas que diminui a criminalidade. Tomemos o exemplo dos Estados Unidos, que tem pena de morte e prisão perpétua. Nem por isso nunca conseguiram diminuir a criminalidade nos Estados Unidos. Não vai ser aumentando as penas, dificultando a progressão de regimes, que nós vamos modificar esse estado de coisas de violência neste país. Aliás, cito um exemplo, quem quiser ler um grande livro sobre psicologia social, eu indico o livro de um americano o livro se intitulado O Animal Social. E ali ele mostra, por exemplo, que nos Estados Unidos, em 1963, por um erro judiciário, muitas pessoas acabaram sendo condenadas sem estar assistido por advogado. E o que se verificou nessa experiência? Que as pessoas que ganharam a liberdade antes daqueles que cumpriram toda a pena, porque assistidos por seus advogados, eles reincidiram menos do que aqueles que cumpriram o total da pena. Então não é com endurecimento que nós vamos resolver o problema da violência neste país. As causas da criminalidade são várias, são múltiplas. Veja, hoje mesmo eu estava assistindo um documentário onde se mostra uma experiência, uma pesquisa realizada por um delegado federal de Minas Gerais, que ele verificou que de 222 pessoas entrevistadas por ele num dos presídios de Minas Gerais, ele verificou que 92% das pessoas presas tinham havido problema, ou não tinha tido pai, ou não tinha tido uma presença paterna na sua infância. Veja, os psicólogos os criminólogos mostram que um dos problemas, por exemplo, uma das causas da criminalidade, isso parece ser um ponto comum entre os criminosos, é a baixa autoestima que eles têm. Então, essas pessoas têm uma desestrutura emocional e uma desestrutura social muito grande. Que são muitos os fatores, não é apenas a miséria social a causa única do crime, mas é uma causa que impacta muito na criminalidade. Basta ver, e todos os senhores proclamam todos os dias, que as prisões estão repletas de pessoas pobres. E, de fato, pelo menos 95% das pessoas são constituídas por pessoas de baixa renda. Mas não será absolutamente com o endurecimento das penas que nós vamos resolver essa questão da violência no país. O que nós temos que fazer e o que eu tenho pregado aqui no estado de Mato Grosso? O grande problema é que nós estamos, muitas vezes, procurando consertar quem muitas vezes já não tem conserto. Porque as nossas penitenciárias ainda são as maiores e melhores escolas do crime. São as verdadeiras universidades do crime. Então,
Eu tenho defendido que nós temos que começar a trabalhar a pessoa no primeiro crime, na primeira criminalidade. É na audiência de custódia. Quando ele passa pela audiência de custódia, o juiz impõe uma medida cautelar a ele, nós precisamos começar a assistir essa pessoa na primeira criminalidade. Trabalhar o psicológico dele. E eu já disse ao governador Mauro Mendes. E temos provas disso. Na Central de Alternativas Penais, que está funcionando aqui em Cuiabá, nós estamos com índices baixíssimos de reincidência. Nós estamos com um índice de 3,2%, quando a média nacional não é nunca inferior a 50%. Nossa, fala-se então tá até em bem 80%. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um acompanhamento dessas pessoas, com programas de assistência social a essas pessoas, com trabalhos, com programas de reunião, com aprendizados. Por isso, os índices de reincidência têm sido muito satisfatórios. Agora, eu tenho dito e disse para o governador Mauro Mendes, quer melhorar os índices de violência nesse estado? Vamos trabalhar na primeira criminalidade. Falei ao governador Mauro, nós precisamos para esse trabalho de mais psicólogos e assistentes sociais do que de policiais penais, policiais militares. Porque o policial militar e civil trabalha na repressão. Nós temos que começar a trabalhar na prevenção. É no primeiro menor, no menor que muitas vezes furtou um celular. Esse menor provavelmente tem um desajuste familiar. Nós temos que ir lá e fazer um acompanhamento desse menor, oferecer a eles oportunidade de estudo, fazer um acompanhamento com ele, profissionalizado e integrá-lo no mercado de trabalho. Não vai ser apenas recolhendo as pessoas infratoras que nós vamos consertar a nossa sociedade, Lorenberg. Ok, aí, posicionamento firme, destoa de tudo aquilo que vem falando o glorioso Mauro Mendes, governador, que tem essa opinião aí de leis mais duras e tudo mais. Olha, esse assunto aqui que nós estamos conversando terá sua sequência aí após o intervalo comercial, porque a gente vai ter que dar um break. Mas em 1 minuto e meio a gente retoma aqui com o Dr. Orlando de Almeida Perry. Um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui nesta noite entrevistando o Dr. Orlando de Almeida Perry, desembargador do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso. Tivemos o primeiro bloco, muito bom, muito discutido. O Dr. Perry fez uma explanação muito contundente, muito firme, né, sobre o posicionamento dele, que destoa de muitas pessoas que acabam achando que a coisa é mais superficial. Ele foi já no âmago da coisa. Aliás, ele até indicou aqui o livro Animal Social. Animal Social. De quem que é o autor? Você não lembra de cabeça, né? De cabeça não lembro. Mas é fácil de encontrar. Animal Social. Já está na 7ª edição no Brasil. Está na 7ª. É fácil você procurar. Procura, você vai encontrar aí. O doutor não vou pegar de Lorenberg e abrir, porque ele falou tão pouco no bloco anterior. Por gentileza, professor. Desembargador, o senhor falou no bloco anterior que as nossas penitenciárias, e de fato o são, escolas do crime. O senhor falou também de que é necessário que haja a certeza da própria punição. No ano passado, de acordo com a imprensa, mais precisamente o Media News, o senhor teria dito em novembro do ano passado que que o Estado de Mato Grosso tem cerca de mais de 20 mil faccionados. E, ao mesmo tempo, tem mais de 30 mil mandados de prisão. Isso. E aí eu pergunto ao senhor, imaginemos, desembargador, que, de fato, aquelas mais de 30 mil prisões sejam, de fato, efetivadas. E aqueles mais de 20 mil faccionados sejam, de fato, presos. Nós teremos aí mais ou menos 50 mil presos. Mas eu volto os meus olhos
para as prisões de Mato Grosso, eu só tenho 12 mil vagas. O que fazer? Se eu tenho esse número enorme e um número muito pequeno de vagas nos nossos presídios, e para provocar o senhor mesmo, provocar sempre no bom sentido, desembargador, imaginemos que eu, uma pessoa adulta, cometo o meu primeiro crime, e o meu primeiro crime é um furto de um celular. Eu sou preso, como só tem 12 mil vagas, o senhor acha justo que me leve para a prisão junto com os faccionados no presídio? Apenas complementando a minha resposta à pergunta do bloco passado, o que vai diminuir a violência neste país é a certeza da punição. E uma punição imediata. Uma pena, como nós vimos, por exemplo, nós temos na história deste país aqui o caso do Pimenta Neves, que ele matou a namorada, né? E demorou 20 anos para ser recolhida à prisão. A pena, ela deve ser imediata. E o infrator deve ter a certeza de que ele será punido. Como eu estava dizendo para vocês aqui no intervalo, pouco mais de 30% dos homicídios neste país são desvendados. Então os bandidos trabalham com a possibilidade de eles ficarem na impunidade, de não ser descoberto o seu crime. Tivesse o criminoso a certeza de que cedo ou tarde o seu crime seria desvendado e ele punido, isso sim, isso seria um fator para desestimulá-lo ao cometimento de crimes. Mas o preso não trabalha pensando, a cabeça do homem não trabalha pensando no tempo de prisão que ele vai cumprir. Antes ele pensa que ele nunca vai ser descoberto. Doutor Perry, deixa eu só fazer o papel aqui de papagaio do... Papagaio. Eu falei papel, eu lembrei de papagaio. O papel do advogado lá do Coisa Ruim. Se o senhor não concorda que as leis são frouxas, quando o senhor coloca essa posição aí de que tem que haver a punição imediata, não significa que temos que rever as leis para que essas tornem-se mais rígidas ao ponto de, matou, roubou, assaltou, estuprou, punição rápida. Tem que rever, no mínimo, na minha posição, leiga, não é, opinião, aquilo que diz o papel do nosso judiciário, por exemplo, né? Porque ele está limitado, ele cumpre a lei. Sim. Mas se as leis permitirem, porque permitem o devido processo legal, permite que o cara tenha os recursos e tudo mais, e aí com isso vão se abrindo, vão se formando as brechas, ou não? Sim. Veja, eu quando falei aqui da condenação imediata, do cumprimento da pena imediata, eu não estava me referindo à prisão preventiva. Porque a prisão preventiva é a última das medidas que o juiz tem que tomar. Nós temos uma série de medidas cautelares alternativas que preferem a prisão preventiva. A prisão preventiva tem que ser reservada para apenas aqueles casos que sejam absolutamente necessários para a garantia da ordem pública, para a preservação do processo e do cumprimento da pena. Fora dessas hipóteses, não se deve decretar prisão preventiva de ninguém. Mas o que eu defendo é que o processo tenha uma celeridade maior. Todos, por princípio constitucional, se presumem inocente, mas a presunção de inocência deve perdurar até que grau de jurisdição? Depois da condenação, o preso continua sendo presumido inocente. Eu defendo que até o 2º grau, sim. Mas nós não podemos esperar a solução do processo no Supremo Tribunal Federal depois de 10, 15, 20 anos. Então, as leis precisam ser revistas, sim. Eu defendo que a punição, né, o cumprimento da pena deve ser abreviada tanto quanto possível e não postergada. Muitas vezes nós temos vistos aí os advogados, principalmente de réus abastados, defender por anos e anos a fio
a liberdade do paciente, a liberdade do seu cliente. Como eu me referi há poucos instantes aqui, o caso do Pimenta Neves. Demorou-se mais de 20 anos para que ele viesse a cumprir a sua pena. E temos tantos e tantos outros exemplos. Agora, professor Lorenberg, falando da pergunta a mim dirigida, com relação aos presídios, de fato, nós não podemos pegar aquele criminoso primário, muitas vezes um criminoso ocasional, junto com criminosos empedernidos. Eu tenho há muito tempo bradado à Secretaria de Administração Penitenciária, agora a Secretaria de Justiça, que nós façamos, que cumpramos, que se cumpra a lei de execução penal para separar os presos provisórios de presos definitivos. Até hoje, no estado de Mato Grosso, nós não fazemos isso. Ou pelo menos até ontem me disseram que semana que vem vão fazer. Mas eu estou aguardando isso pelo menos há 4 anos. Nós não podemos baralhar, misturar presos provisórios com presos definitivos, presos ocasionais com presos faccionados. Eu tenho dito que, inclusive, para a sobrevivência de muitos presos que lá adentram pela primeira vez, eles são obrigados, até por sobrevivência, a se filiarem em organizações criminosas. Porque eles vão passar a ter a proteção dentro da prisão daquela facção criminosa. Então nós temos que fazer essa separação do joio do trigo. Isso é básico. Isso está na lei de execução penal e mais, assim decidiu a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário da convenção, e nós temos que cumprir. Por que não fazer isso? Mas hoje todos ficam juntos e misturados. Vamos colocar o dedo na ferida, então. A que se deve, atenção, hein? A quem se deve, a que e a quem? Principalmente a que se deve esse não cumprimento, porque senão vai secar gelo com toalha quente. Vai misturar tudo lá, não vai adiantar nada. Pelo contrário, vai regredir. Vai ser uma escola do crime propriamente. A que se deve esse não cumprimento? Já houve cobrança? Quem que está sentado no problema e não resolveu até agora? Veja, o próprio governo do estado do Mato Grosso se ufana em falar, em dizer que hoje se tem mais vagas do que número de presos. Ou pelo menos muito próximo o número de vagas do número de presos. O doutor Fidelis falou isso aqui, doutor. Pois é. Então veja só, por que não se faz? Não se faz muitas vezes porque o número de presos é maior, muito maior do que o número de vagas. Mas como no estado de Mato Grosso nós temos praticamente o número de vagas de presos igual ao número de vagas, o número de presos é igual ao número de vagas, nós temos todas as possibilidades de fazer essa separação do joio do trigo. Por que não se faz? Isso é o que eu deixo a pergunta para a Secretaria de Administração, a Secretaria de Justiça. Por que não se faz? Vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a determinação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu acho que isso, para o estado de Mato Grosso, é muito fácil de se fazer. Basta vontade. Basta vontade. E parece que não houve vontade até hoje. Professor. Desembargador, recentemente o senhor chegou a fazer a seguinte afirmação, entre aspas, eu encontrei essa aqui no Media News no dia 18 de outubro do ano passado. Faz tempo que o judiciário se encontra fragilizado, principalmente pelas duras críticas da que a sociedade tem feito. Fecham aspas. Na opinião do senhor, desembargador, o senhor acha que essas críticas feitas pela sociedade, ou por vários setores da sociedade, são de fato, têm de fato fundamentos ou não? Se tem fundamento, desembargador, o que é preciso que o judiciário venha fazer para ganhar, digamos, entre aspas, credibilidade de todo o conjunto da sociedade? Uma coisa que eu sempre costumo dizer,
professor Lorenberg, é que os homens que estão no judiciário não é diferente daqueles que estão no Ministério Público, que estão na Assembleia Legislativa, no Parlamento Federal. O que diferencia os homens são as oportunidades. Claro que nós temos as mazelas dentro do Poder Judiciário e somos passíveis de críticas, sim. E as críticas sempre são muito bem-vindas quando construtivas. O que nós não podemos admitir é fragilizar o Poder Judiciário. O Judiciário frágil interessa a quem? Não interessa a uma sociedade livre e democrática. A sociedade precisa acreditar no seu Poder Judiciário, naquela pessoa que o julga. Claro que, vez ou outra, nós temos situações que realmente acabam nos constrangendo. Mas o Judiciário, eu digo sempre, tem feito a sua tarefa. Nós temos expurgados dos quadros do Poder Judiciário os maus juízes. O Tribunal de Justiça, ao longo dos últimos anos, puniu exemplarmente vários juízes que descumpriram os preceitos éticos e morais da magistratura. Então, nós estamos fazendo, sim, os nossos deveres de casa. Nós não podemos controlar a natureza humana. Quando se faz um concurso para a magistratura, nós não temos como precisar a retidão ética e moral de todos aqueles que estão ingressando, porque estão ingressando muito mais pelos seus conhecimentos jurídicos apresentados no concurso. Agora, o Judiciário faz uma marcação cerrada em relação ao comportamento do juiz, as suas atitudes, o seu modo de ser, o seu modo de viver. E quando nós percebemos que realmente o magistrado está fugindo da deontologia da profissão, nós temos punido exemplarmente. E assim devem fazer todas as instituições. O Judiciário, eu penso que principalmente o Judiciário matogrossense não pode ser acusado de omissões nesse campo, porque nós temos punido exemplarmente todos aqueles que nós, comprovadamente, nós verificamos que se desfiou da sua conduta ética e moral. O que o senhor falou é importantíssimo, porque está reconhecendo a fragilidade, mas, sobretudo, está chamando para si a responsabilidade, ou seja, temos que dar a resposta, absorver as críticas, dar as respostas às críticas, não é? Porque falíveis todos somos, todas as áreas, inclusive. Somos homens. Todos temos. Aqui, ali, acolá, todos temos as nossas na sua devida proporção, mas todos temos, não é? Então, há que se entender isso. E isso que o senhor falou quando abriu a resposta aí, eu achei primoroso, porque admitir que elas existem e não fugir delas. Quando você admite, você estuda para que elas possam ser resolvidas e a resposta vem. Porque é assim que funciona, a humanidade é assim. Somos falíveis, né? Eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho, não é? E tem mais assuntos aqui com o nosso glorioso Orlando de Almeida Perry. A gente volta num instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. O doutor Vander, ele está, advogado, está assistindo o programa aqui. Quem está também aqui, a minha queridíssima doutora Maria Erotides, está parabenizando pela entrevista, inclusive, aqui. Doutora Maria Erotides, não vou falar que está me enrolando, porque só está cheia de tarefa aí para fazer. Inclusive, encontrei com a senhora ontem lá no Tribunal de Contas, mas dá um jeitinho de vir aqui, faz que nem esse moço aqui, dá um jeitinho, espreme tudo e dá um jeitinho de vir aqui. Adoraríamos, Lorenberg e eu, e evidentemente nossos telespectadores, de tê-la aqui para falar dessa grandeza de trabalho que a senhora desenvolve diante do Poder Judiciário, não é? A proteção da mulher, por aí vai. Tem muita coisa que eu gostaria muito de tê-la aqui. Vem aqui, dá um jeitinho de
prosear com a gente aqui no programa Opinião. Será uma honra também recebê-la aqui no programa Opinião, viu? Assim como já vieram aqui o doutor Zuquim, que eu falei com ele, ele viria segunda-feira, mas aí tinha a posse lá do Rabaneda, aí ele protelou para a semana que vem. Doutora Maria Helena Povas, já vieram juízes então, esses então, porque aqui a porta é aberta, a gente conversa assuntos que nem esses. Aliás, tem um assunto, doutor Orlando Perry, que eu queria muito a sua opinião. O governador Mauro Mendes tem sido taxativo quanto ao assunto mercadinho no interior da unidade, da penitenciária, do presídio lá. Aquele mercadinho onde lá o cara... É o mercadinho com dinheiro deles lá, não é? E há quem defenda, há quem participando, há quem faz um... Eu queria que o senhor opinasse, já que o senhor tem, inclusive, feito visitas, não é, a várias unidades prisionais estado afora. Veja, eu tenho uma posição firme em relação aos mercadinhos. É preciso, em primeiro lugar, deixar bem claro que as cantinas, ou os chamados mercadinhos, ela tem previsão legal na Lei de Execução Penal, está no artigo 13. Então não se trata de algo ilegal ou imoral. E o mercadinho, ele tem prestado um relevante papel dentro das unidades prisionais. Nós estivemos em inspeções aqui na PCE e eu solicitei a todos os juízes, corregedores de presídios que fizessem inspeções nas suas unidades prisionais e nós já recebemos esses relatórios e o que se constatou é uma deficiência enorme no fornecimento de alimentação, de materiais básicos de higiene dentro das nossas unidades prisionais. Eu levei, inclusive, esta situação na semana passada ao nosso governador de estado. O nosso governador não estava sabendo das condições das nossas unidades prisionais. Conversei ontem com o nosso secretário de Justiça, aliás, uma extraordinária pessoa, um delegado muito competente, Dr. Vitor Hugo, que prometeu que vai solucionar esse grave problema que assola o sistema prisional do estado de Mato Grosso. Lamentavelmente, nós constatamos que de mamanda caducando, ou seja, em todas as unidades prisionais do estado de Mato Grosso, está faltando o básico. Os presos não estão recebendo a alimentação adequada, alimentação de péssima qualidade, pelo menos esta que está sendo servida na PCE, de péssima qualidade. E o Estado tem condições de exigir da empresa fornecedora Sim. que forneça uma alimentação de maior qualidade, porque recentemente o governo do Estado aumentou o valor da refeição. Era R$ 17,90 por 3 refeições e agora parece-me que paga em torno de R$ 25. Meu Deus. Então a empresa tem condições sim de fornecer uma alimentação em qualidade e quantidade suficiente, porque até a alimentação está sendo insuficiente. Todos os dias falta pães dentro das celas. Nem todos comem pão no seu café da manhã. Muitos presos estão deixando de fazer a sua refeição diante da péssima qualidade da comida. E quando eles tinham os mercadinhos, eles podiam comprar um pão, uma bolacha, que saciava a sua fome. Hoje os presos estão emagrecendo a olhos vistos diante da péssima qualidade da alimentação que está sendo servida. Pelo menos na PCE. Pelo menos na PCE. Falta tudo, professor Lorenberg. Muitas vezes, uma escova de dente, isso nós estamos apresentando no relatório, que estamos concluindo, mas eu já levei esta situação ao governador e ao secretário de Justiça. Muitas vezes um preso, aliás, uma escova de dente está sendo dividida por 3, 4, 5 presos. Meu Deus do céu. Um presto-barba de última qualidade, às vezes está sendo dividido
com 12 presos, 15 presos, e às vezes com presos aidéticos dentro da sala. Está faltando medicação. Não tem, muitas vezes, não tem uma cibalena, não tem um melhoral para aliviar uma dor do preso. Está faltando assistência médica, odontológica. Nós precisamos arrumar esse estado de coisas. Esse é o estado de coisas inconstitucional que reconheceu o Supremo Tribunal Federal na DPF 347, que está sendo agora objeto do projeto Pena Justa. Sim. Isto tem que ser consertado. Isso que o senhor falou. O nosso governador do estado me disse que, se necessário, ele autorizaria, inclusive, contratação emergencial para fazer o suprimento dessas necessidades básicas. As nossas reeducandas da penitenciária Mari Couto não têm absorvente íntimo em quantidade suficiente. Isso é tratamento cruel e desumano, condenado pela Convenção Americana de Direitos Humanos. O preso, volta a repetir aqui, parafraseando o ministro Roberto Barroso, perde a liberdade, mas não perde a sua dignidade. Precisa ser tratado com respeito. O doutor Perry falou algo muito que eu não sabia, honestamente eu não sabia aqui, que o governador estava alheio ao que está acontecendo lá no interior do sistema prisional. Gente, faltando essa comunicação, e a partir do momento que ele tem ciência disso, ele faz esse compromisso com o doutor Orlando Perry, não é, de tomar providências, é um compromisso que já foi firmado, né? E tomara que esse e aquele também, da separação, que o senhor falou agora há pouco aí, preso provisório e definitivo. Dos provisórios com os definitivos, né? Também que isso seja tomado em termos de providências para que haja melhor, senão vai ser aquilo que o doutor Perry falou agora há pouco, que eu li no começo do programa, que é sobre a criminalidade, né? Que ele falou exatamente, eu tinha até a frase dele aqui, geralmente a gente vê isso, porque o tratamento desumano faz com que o sistema prisional realimente a criminalidade. Paulo, me permita um acréscimo. Nós determinamos, o juiz da execução penal, mais propriamente, Dr. Geraldo Fidelis, determinou que a vigilância sanitária fizesse uma análise da água que os presos estão consumindo. Dos 8 raios, 7 a vigilância condenou o uso, imprópria para consumo. Meu santo. Na visitação que nós fizemos, nós constatamos que a água fede. E aí eu pergunto, o preso não tem o direito de comprar uma água mineral para seu consumo? Se quer proibir os mercadinhos? Aliás, eu preciso acrescentar que os lucros dos mercadinhos são investidos no próprio sistema prisional. Como o Estado não tem fornecido medicação, são os mercadinhos que têm suprido essa deficiência do Estado e comprado até remédios. Só para os senhores terem uma ideia, na penitenciária de Sinop, no ano passado, o mercadinho atendeu demandas do próprio sistema social com conserto de carros, com aquisição de medicamentos, com uma série de necessidades, gastou mais de R$600 mil. Aqui na penitenciária central do Estado, no ano de 2023, a Associação dos Agentes Penais, que gerencia esse mercadinho, gastou mais de R$1.400.000. Eu tive acesso a vários e-mails da própria Secretaria de Justiça solicitando à associação, ao Conselho da Comunidade que atendesse nesta ou naquela demanda. E querem acabar com o mercadinho? Que o Estado, pelo menos, cumpra com a sua obrigação e não deixe faltar absolutamente nada. Lorenberg, a mais curta, porque o programa está indo para o final já. Eu gostaria muito de um comentário do senhor, desembargador, porque no dia 17 de janeiro, o senhor, juntamente com outras pessoas, fizeram visitas aos locais rodoviária, centro,
locais das pessoas em condição de rua. E eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso. Veja só, eu não sou desembargador encarregado de cuidar da população de rua. É o desembargador Mário Cono, que estava viajando e me autorizou a fazer essas visitas. Mas eu, de certa forma, como supervisor do sistema carcerário, nós temos uma grande implicação com a população de rua, porque a população de rua, ela, muitas vezes, ela serem dependentes químicas, ela vem cometer crimes. Então nós estamos com os nossos presídios repletos de pessoas que vieram da população de rua. E quando deixam a cadeia, voltam para a rua. E o que nós constatamos nesta situação é que no estado de Mato Grosso nós temos mais de 3.000 pessoas em situação de rua. Apenas Cuiabá nós temos 1.600, mais de 1.600 pessoas vivendo em situação de rua. O que fazer com essas pessoas? O que levou aquela pessoa a deixar a sua família e ir para a situação de rua? Eu conversei aquele dia que estive em visitação com o prefeito no bairro Alvorada, eu conversei com alguns moradores. E eu percebi que aquelas pessoas não têm estrutura emocional. Às vezes, uma simples separação da mulher que o traiu o levou para as drogas e depois para a situação de rua. A situação de rua, essa situação de moradores de rua é uma situação muito complexa. Mas eu estive verificando que em muitos países eles têm conseguido resolver em grande parte o problema da população de rua. Como? Eu percebi que, por exemplo, em muitos estados americanos, na Austrália, no Reino Unido, né, em outros países da Europa, eles têm trabalhado com a população de rua, fazendo com que aquelas pessoas construam a sua própria casa. Peguem aquelas pessoas, profissionalizam elas e elas vão construir a sua própria moradia. Porque isso acaba dando uma situação, uma sensação de pertencimento a ela. E claro, não é apenas a moradia. É a estrutura emocional dessa pessoa que precisa ser trabalhada. Eu diria que pelo menos 90% das pessoas, ou mais, que estão em situação de rua, são dependentes químicos. Nós não vamos resolver essa questão da população de rua se nós não tratarmos a dependência química dessas pessoas. Doutor Perry, pergunta para mim, se eu quisesse, se dependesse de mim, a gente emendaria aqui, mas a gente não tem como, porque tem horário de rede para cumprir, estamos já no limite mesmo. Obrigado por ter vindo. Eu não falei dos idosos, que o doutor Perry é outro baluarte aí, mas logo a gente vai amarrar aqui essa situação para ele vir logo aqui, não demorar tanto tempo sem voltar aqui. Obrigado. Esse espaço continua posto para bem informar as coisas do judiciário, da sua alçada mais diretamente, dos demais também. Esteja bem à vontade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar neste importante programa. E eu peço até desculpa, porque muitas vezes eu acabei alongando nas minhas respostas, privando o debate sobre outras questões importantes. Mas é assim mesmo. Enriqueceu me desculpo com vocês aqui. Enriqueceu o que a gente abordou, né? Aí os demais, a gente fica compromisso, fica aí a responsabilidade do senhor também de falar, eu vou voltar logo lá, quando ele chamar. E aí a gente já volta a perturbar semana que vem já. Semana que vem não, mas daqui uns, né, dá um tempinho, logo a gente convida mais uma vez aqui, nosso glorioso Orlando de Almeida Perry, falando aqui sobre muita coisa importante conosco aqui nesta noite. Lorenberg, a gente se encontra... Até amanhã. Tem um monte de gente aqui, do Poder Judiciário, inclusive, né, advogados, promotores de justiça, mas eu não tenho mais tempo para ficar mandando abraço para você, mas obrigado de coração, viu, a todos vocês que nos prestigiaram essa noite com mais essa aula que deu aqui desse grande homem público que é o desembargador Orlando Perry. A gente se encontra amanhã, vai estar conosco aqui o glorioso deputado federal por Mato Grosso, o Coronel Assis, do União Brasil. Não perca, às 19h30. Abraço para o Júnior da Verdão também, né, que esteve aqui ontem, que está acompanhando.
Até amanhã, às 9h30, ao vivo. Boa noite, fica bem, fica com Deus também.